8 de janeiro de 2008, New Hampshire, Estados Unidos. Porque enquanto enfrentamos probabilidades impossíveis, quando nos disseram que não estávamos prontos, ou que não devíamos tentar, ou que não podemos, generations of Americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a people. Gerações de americanos responderam com uma crença que resume o espírito do povo. Yes, we can. Sim, nós podemos. Yes, we can. Yes, we can. Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. 4 de novembro de 2008. Os ventos do Lago Michigan sopram gelados sobre o Grand Park de Chicago. Na grama de um dos maiores parques dos Estados Unidos, na mítica cidade segregada pelas disputas raciais, Barack Hussein Obama é aguardado para ser ovacionado como o primeiro presidente negro eleito da maior potência do planeta. Há poucos minutos, o republicano John McCain aparecera nos telões do parque admitindo a derrota. O Grand Park, os Estados Unidos e o mundo aclamam a vitória do democrata após 10 anos da era Bush. Uma era em que o país viveu o 11 de setembro, mergulhou em 2 guerras e afundou na maior crise econômica da história recente. Obama, o 44º presidente da história americana, chega à presidência encarnando ventos de mudança, ventos tão fortes quanto os que sopravam naquela noite de 4 de novembro. Essa cobertura histórica é o que você passa a acompanhar agora no Arquivo Gaúcha. 4 de novembro de 2008. Sara Bodovsky e Marcelo Matuziaki. Olá, muito bom dia, meia-noite, 8 minutos e meio, 25 graus e 1/10 é a temperatura em Porto Alegre. Está começando o Brasil na Madrugada. Brasil na Madrugada de hoje, que será um programa especial. A Rádio Gaúcha acompanha as eleições presidenciais dos Estados Unidos. O duelo do democrata Barack Obama com o republicano John McCain. Na madrugada desta quarta-feira, o mundo deve conhecer o novo presidente dos Estados Unidos. Tem uma população de 303 milhões de pessoas, 153 milhões de pessoas que estão indo às urnas para a escolha do novo presidente. Sara. Desde muito cedo, desde alguns dias, já temos Daniel Escola e Rodrigo Lopes, repórteres aqui da RBS, que estão acompanhando nos Estados Unidos. E agora, a gente já começa fazendo esse contato com o Daniel Escola. Bom dia, Daniel. Bem, nós embarcamos aqui do Brasil 6 dias antes da eleição nos Estados Unidos. Nós decidimos fazer uma cobertura em 2 frentes e escolhemos 2 estados que eram considerados estados-chave na disputa. O Rodrigo Lopes ficou na Flórida e eu rumei para Ohio. Ohio era um estado onde tem um grande peso no colégio eleitoral e por onde os candidatos iam passar, o McCain e o Obama. Então eu consegui acompanhar 2 comícios dos 2 candidatos naquele intervalo que antecedeu, naqueles dias que antecederam a eleição do dia 4 de novembro. A primeira surpresa para mim foi ter acompanhado a eleição de 2004 nos Estados Unidos e agora, e nessa eleição em 2008, 4 anos depois, ver o envolvimento da população no processo eleitoral. Os americanos prestam muita atenção nas questões políticas, no debate político. Isso é muito presente e muito forte nos Estados Unidos, mas eles não têm o mesmo engajamento no processo eleitoral, fazendo campanha na rua, como nós temos aqui no Brasil. Eu já havia acompanhado a eleição em 2004, a reeleição do George W. Bush, e notei em 2008 um engajamento muito maior. Isso em função de um candidato diferente. Bom, eu fiquei 5 dias então no estado de Ohio, circulando por várias cidades. E na véspera da eleição eu voei para Chicago. Qual era a nossa aposta? A nossa aposta é que, em vencendo o Obama, a festa seria em Chicago. Na hipótese de vitória do John McCain, a festa seria no Arizona, em Phoenix. E aí, na véspera da eleição, nós 2 nos falamos, eu e o Rodrigo combinamos e dissemos o seguinte: não, vamos para Chicago, porque quem vai ganhar vai ser o Obama. Aí nós 2 fomos para Chicago. O Rodrigo chegou, acho que 24 horas antes de mim, e eu fui logo depois porque ainda tinha acompanhado um comício do John McCain
em Ohio. Bom dia, Sara. Bom dia, Marcelo. O candidato democrata à presidência da República, Barack Obama, poderá ser anunciado dentro de mais alguns instantes como novo presidente dos Estados Unidos. Há pouco foi anunciada a projeção de vitória de Obama em estados como Michigan e Pensilvânia. A Pensilvânia é um dos estados mais importantes, é um estado chamado de swing state, ou seja, que pode oscilar tanto para republicano quanto para democrata. E a vitória de Barack Obama nesse estado é um forte indicativo de que a vitória está a caminho. Nesse momento, com base em projeções e na apuração de votos já feita, Barack Obama aparece na frente com 174 votos no colégio eleitoral, contra apenas 49 do candidato John McCain. Agora é bom salientar, esses números ainda estão em fase inicial de apuração, não é possível afirmar com toda a certeza e também matematicamente ainda não é possível, mas estados como a Flórida, por exemplo, 48% dos votos apurados. Obama aparece na frente com 52% dos votos contra 48% do candidato John McCain. Dificilmente o candidato republicano vencerá no estado da Flórida. Outro estado importantíssimo, a Flórida tem 27 votos no colégio eleitoral, ou seja, 10% dos votos necessários para um candidato vencer a eleição aqui nos Estados Unidos. Por enquanto, um indicativo muito forte de que ele poderá ser o novo presidente dos Estados Unidos. A apuração se desenrola ainda, está sendo feita em alguns estados, nos estados mais importantes, e neste momento, portanto, a apuração de olho na Flórida, Pensilvânia já a projeção de vitória, no Missouri e também no estado de Ohio. Esse é um dos estados mais importantes. Passei a última semana no estado de Ohio percorrendo as principais cidades e há uma tendência pró-Barack Obama no estado de Ohio. Daniel Escola falando direto de Chicago, nos Estados Unidos. Por enquanto, os primeiros números apurados da costa leste, principalmente dos Estados Unidos, com esse domínio que o Escola falava do candidato Obama. Vamos agora com Rodrigo Lopes. Bom dia, Rodrigo Lopes. Cobrir a eleição americana é muito difícil porque nos últimos dias tem alguns estados que vão definir a eleição. A gente sabe quais estados são do Partido Democrata e quais são do Partido Republicano. A gente não sabia quais estados que seriam aqueles que de fato fariam a diferença. E então decidimos que eu iria para Flórida, que é um dos estados-chave da eleição, e onde tinha tido aquela crise da disputa que durou mais de um mês nos tribunais, e os americanos ficaram sem saber quem era o presidente, se era o Al Gore ou se era o Bush. Acabou dando o Bush. Mas eu fui para Flórida e o Escola foi para Ohio, que era um outro estado bastante decisivo. Então o nosso acordo era o seguinte: cobria a Flórida, cobria Ohio, que são os dois swing states, que ora votam nos democratas, ora votam nos republicanos, e depois nós dois nos encontraríamos, eu e o Escola, em Chicago. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sara. Bom dia, Rodrigo. Ao vivo aqui do Grand Park, em Chicago, o maior parque da cidade dos ventos, a Windy City, à margem do Lago Michigan, onde está sendo realizada a grande festa de Barack Obama, a grande festa do Partido Democrata, e é esperado para as próximas horas, aí às 10 da noite, no horário daqui de Chicago, às 2 da manhã, aí no Brasil, a chegada do quem está eleito presidente Barack Obama. Para o nosso ouvinte aí da Rádio Gaúcha ter uma ideia, o Grand Park é um parque 3 vezes maior do que a Redenção em Porto Alegre. Mas lembra mais o Marinha do Brasil, já que ele fica à margem do Lago Michigan, e ele é um parque bastante comprido, a exemplo do nosso Parque Marinha do Brasil em Porto Alegre. Este local foi palco de vários eventos importantes. Em 1968, famoso ano do maio de 68, houve uma manifestação grande aqui no Grand Park, houve confronto com a polícia, com muitas pessoas feridas. Hoje está lotado, ainda tem muita gente entrando, muitos simpatizantes de Barack Obama entrando no parque, como falou o Daniel Escola, que vê da janela lá, muita gente entrando. Nós estávamos baseados num hotel exatamente em frente ao parque, no Grand Park em Chicago. O hotel estava absolutamente lotado, um gigantesco hotel, absolutamente lotado de jornalistas. Todas as redes de TV, jornais, rádios, enfim, do mundo inteiro estavam lá. Eu nunca vi uma concentração tão grande de veículos de imprensa. E ali eu montei meu QG no hotel, de onde a gente despachava o nosso material. Aqui em Chicago, onde estou nesse momento, estou em frente ao parque principal da cidade, o maior parque de Chicago, onde acontece a festa do Partido Democrata.
Eu estou vendo na principal entrada aqui uma fila enorme de pessoas, são milhares de pessoas, Sara e Marcelo. Aqui é o seu berço político, aqui a supremacia democrata é evidente. E esse estado, o estado de Illinois, é um estado que vota no candidato democrata Barack Obama. Eu cheguei pro dia da eleição, eu cheguei um dia antes do dia da eleição, eu chego a Chicago e o Escola acho que chega à noite. Por que Chicago? Porque Chicago foi a cidade que forjou o Obama politicamente. Embora ele tenha nascido no Havaí, ele foi forjado politicamente nos subúrbios de Chicago. O sul de Chicago representava muito isso. Essa segregação que era, de certa forma, o microcosmos da sociedade americana, que ainda vive muito essa segregação, né? Eu pude observar e pude sentir um pouco dessa segregação deles, porque eu abri o vidro do carro assim, observei e logo fui xingado por ser branco. Então me disseram, go home, white man. E engraçado que ali tinha, também nessa região, tinha a igreja, a Trinity Church, que é a igreja onde o Obama foi líder comunitário. O nosso hotel era na frente do Grand Park. O Grand Park era o local onde seria a festa do Obama, caso ele vencesse. O Grand Park fica às margens do Lago Michigan, que é o lago super famoso da cidade de Chicago, que é uma cidade maravilhosa, linda. O skyline de Chicago é um dos mais bonitos dos Estados Unidos. Os prédios ao redor aqui do Grand Park estão iluminados. Um deles mostra uma imagem, por exemplo, dos Estados Unidos, USA, United States of America, a sigla famosa, e esse prédio que está bem aqui na minha frente, foi construído, as janelas foram iluminadas, fazendo de conta que seria essa sigla USA. Outro prédio do skyline de Chicago aparece escrito Vote 2008. Voto 2008. Ele não era apenas o candidato dos Estados Unidos, dos democratas. De certa forma, depois de 10 anos da era Bush, ele era o candidato do mundo. O mundo torcia para que o Obama ganhasse. Jovem, que se comunicava muito bem com o público jovem, que tinha um discurso progressista. E isso nos Estados Unidos é o que eles chamam lá de o liberal. O liberal nos Estados Unidos é alguém quase de esquerda. Então, mas para mim estava muito claro que o Obama ia ganhar. Era muito difícil tu não se apaixonar pelo discurso do Obama, porque era um discurso de mudança, era um discurso em que estava muito presente a emoção, e muitos jovens, e era uma campanha feita pelas redes sociais, então tu tinha toda essa conexão, e aí trazia todo aquele discurso de Martin Luther King, de mudança, de respeito aos direitos civis, o cara que foi o primeiro presidente da Harvard Business Review, que é toda a poderosa revista, né, de direito de Harvard, e um cara muito inteligente, então tinha todo esse ambiente propício para que houvesse realmente uma onda Obama. O Marcelo Star, a situação vai ficando cada vez mais confortável para o candidato democrata Barack Obama. Neste momento, conforme a apuração de votos, também as projeções das redes de comunicação aqui nos Estados Unidos, o candidato tem 207 votos no colégio eleitoral. Faltariam 63 votos para ele atingir o número mínimo de votos do colégio eleitoral para se eleger. Neste momento, o candidato John McCain tem apenas 89 votos no colégio eleitoral. Como eu falava anteriormente, o espaço do parque já não dá conta para tanta gente, e muitas pessoas que ainda estão chegando e não conseguem ingressar no parque acabam ficando nas proximidades e na avenida que passa em frente, a Avenida Michigan, é uma larga avenida e que está neste momento tomada de apoiadores democratas, apoiadores do candidato Barack Obama aqui em Chicago. É importante relembrar o ouvinte do Brasil na Madrugada que aqui nos Estados Unidos a eleição é indireta. O candidato vence os votos do estado se ele obtiver a maioria dos votos. Por exemplo, o estado da Pensilvânia, onde o candidato Barack Obama deve vencer, com 21 votos, esse colégio eleitoral se configura num dos mais importantes. Nesse estado, John McCain não leva nenhum voto. Esses votos são somados em todo o colégio eleitoral e para ser eleito o candidato precisa de 270 votos. Agora a gente acompanhando aqui pela televisão também, Daniel Escola, uma das últimas declarações do George W. Bush foi o seguinte: olha, ainda é muito cedo para a história me condenar. Então ele já sabe que talvez nos livros de história daqui a alguns
algumas décadas, daqui a alguns anos, a posição dele não vai ser das melhores, justamente dentro desse contexto que você traz pra gente, do alto índice de não aprovação desse presidente americano que está deixando aí a presidência dos Estados Unidos no final do ano. O problema todo é o legado de George W. Bush. São 2 conflitos militares, um no Afeganistão e outro no Iraque. É um problema enorme que o próximo presidente tem para ser resolvido. Tem ainda a questão econômica, a crise financeira. O governo não teve uma política econômica que pudesse evitar a crise financeira. Os americanos enfrentaram o 11 de setembro, que foi o primeiro ato de terror do novo século e o primeiro momento de baque que o governo Bush sofre. Um governo que não era legítimo, né? Ele era um governo que havia perdido na eleição do voto popular para os democratas, mas tinha ganho no tapetão, ganho na justiça, né? Então era um governo que era questionado. E aí acontece o 11 de setembro. E aí os Estados Unidos atacam o Afeganistão. Aí eles aproveitam e, por um argumento mentiroso, falacioso, estendem a guerra, na chamada Guerra do Terror, ao Iraque, em busca de armas de destruição em massa do Saddam Hussein, que nunca foram descobertas até hoje. Então o Bush ajudou a criar um anti-americanismo no mundo, que ia da China a Porto Alegre. Era uma troca de comandante da maior nação do mundo, a mais importante, a mais poderosa, no momento de crise e no momento em que a gente tem que considerar que os Estados Unidos ditam os rumos da economia mundial conforme o comportamento deles. Então, se qualquer impacto lá dentro, qualquer decisão que é tomada lá dentro tem reverberação no mundo inteiro. 2008, a crise econômica, aquele crédito que os americanos tinham de consumir, daqui a pouco se vê que era artificial e as pessoas caem na bancarrota e são obrigadas a vender seus imóveis, hipotecar seus imóveis para poder pagar suas dívidas. Então uma grande parcela de americanos ali ficou pobre. Enfrentava a crise da crise imobiliária, a forte crise financeira com a quebradeira dos bancos, crise, e aí provocando desemprego, a inflação em alta. Os Estados Unidos então chegam à eleição de 2008 em busca de um salvador, né? De um cara diferente. E o Obama encarnou essa pessoa, o Obama encarnou esse líder. Conversamos agora com o cientista político, professor da UBRA, Paulo Moura. Professor Paulo, muito bom dia. Bom dia, Sara, bom dia, Marcelo, os ouvintes da Gaúcha, bom dia também. Professor Paulo, nos encaminhamos para uma possível vitória, né? Uma vez que cada vez essa diferença entre Obama e McCain cresce mais. Então, vamos começar já perguntando para o senhor como é que o senhor avalia, até com efeitos no Brasil, a possível vitória de Obama. Olha, assim, do ponto de vista do interesse brasileiro, que é um grande exportador de produtos para os Estados Unidos, a vitória de um candidato do Partido Democrata nem sempre traz boas notícias, né? O Obama desperta uma simpatia geral, mundo afora, mas os democratas são mais protecionistas. Eles tendem a proteger os seus setores econômicos internos, a fornecer subsídios e introduzir mecanismos que dificultam a venda de produtos brasileiros para os Estados Unidos. Os republicanos, ao contrário, são mais liberais nesse aspecto, mais abertos ao comércio internacional e tendem a facilitar a vida de quem exporta para os Estados Unidos. No entanto, as dificuldades econômicas pelas quais os Estados Unidos passam não vão conferir muita liberdade para medidas que flexibilizem a exportação para os Estados Unidos, né? A tendência vai ser, de fato, a tentativa do futuro presidente proteger os empregos e as empresas americanas em dificuldades devido a essa crise. Temos o Escola no Ar já, podemos conversar com ele? Então tá, vamos atualizar os números de Obama e também de McCain com Daniel Escola. Bom dia novamente, Escola. Voltando ao vivo aqui de Chicago, Illinois, com a apuração dos votos nos Estados Unidos, a eleição presidencial, uma apuração que caminha para uma situação bastante confortável do candidato Barack Obama, que neste momento teria obtido já 207 votos no colégio eleitoral. Aqui em Chicago, uma grande festa.
Estou acompanhando nesse momento do lado de fora do Grand Park, onde uma fila enorme se estende, cerca de 600, 700 metros de fila, pessoas esperando para ingressar no parque. A segurança foi reforçada há pouco, os bombeiros chegaram há pouco e também uma equipe de emergência, certamente para fazer um atendimento de alguém que passou mal dentro do parque nessa comemoração da campanha democrata aqui em Chicago. 1h46, a gente retorna o contato com o Rodrigo Lopes. Como é que está os preparativos e a festa, Rodrigo? Marcelo, né? Nesse momento a rede CNN mostra justamente imagens aqui do Grand Park em Chicago, e a cada momento em que mostra, que aparecem essas imagens nos telões espalhados por essa imensa área verde aqui no coração de Chicago, a galera grita, a galera aplaude, abana, cena. Essas imagens que são feitas do alto, normalmente pelos prédios aqui ao redor do centro de Chicago, ou também pelos helicópteros que circundam aqui o Grand Park. Agora, existe um clima de expectativa, né? O comício do Obama estaria marcado em tese para às 10 da noite, faltam aí 9 minutos, horário aqui dos Estados Unidos. Não deve se confirmar. Obviamente o Obama vai esperar aí algum resultado mais oficial, como a escola comentava, não existe ainda resultados consolidados. Provavelmente o Obama vai esperar também que John McCain se manifeste para que ele possa então subir ao palco aqui do Grand Park. Mais cedo, no início do programa, a Sara comentava até com o Daniel Escola o complexo e tão às vezes difícil o processo eleitoral dos Estados Unidos para nós brasileiros entender. Isso impressiona, hoje, né, Rodrigo Lopes? Impressiona muito acompanhando por aqui essa técnica, né, esse processo eleitoral, não só o processo em si, mas também as urnas, né, em cada lugar uma urna diferente. Aqui uma informação que chegava até pela Globo News é que, se eu não me engano foi em Nova York que isso aconteceu, ao tentar votar em um candidato, o voto saía para outro, então era uma situação que teve que ser corrigida para a votação continuar. Isso é bastante complicado, e até isso que eu queria exemplificar. Em 2 sessões eleitorais que eu estive aqui em Chicago, o voto a cédula ela tem o tamanho de 2 folhas de ofício coladas na vertical, assim, ela é comprida, e ali tem os nomes dos candidatos, e ao lado tem uma espécie de flecha, só que só tem o início da flecha e a seta final da flecha. O eleitor tem que preencher a seta, completar com um tracinho, assim, a cédula do início ao fim, para indicar que aquele é o candidato que ele quer escolher. Então, depois que ele faz isso, ele leva até um computador, onde esse computador tem um leitor óptico e que faz, então, a leitura do voto. Todo esse processo, se a pessoa é um pouco rápida e atenta, demora cerca de 3 minutos. Na pior das hipóteses, demora 10 a 12 minutos. Por isso que é tão difícil e tão demorado esse processo. Por isso também ajuda a explicar essa situação, ajuda a explicar as filas. É verdade, Rodrigo Lopes, esses detalhes eles são importantes para o nosso ouvinte, porque muitas vezes a gente se apega muito às questões econômicas e políticas, que são, claro, as questões mais importantes dessa cobertura, mas esses detalhes sociais também mostram certas diferenças que algumas vezes nós não estamos atentos. Por exemplo, isso que o Rodrigo Lopes traz para a gente nesse momento, essa diferença entre a votação, nos traz também a clareza de que o nosso processo eleitoral, mesmo criticado por alguns, e o pessoal sempre acaba levantando algum tipo de dúvida, ele é um processo muito moderno quando se compara ao processo dos Estados Unidos, não é, Rodrigo? Certamente. Nós estamos aqui, com certeza o Daniel Escola também, nos sentimos orgulhosos do processo eleitoral brasileiro. Nós vivemos aí um segundo turno recentemente, uma divulgação de resultados oficiais, cerca de 1h30, 2 horas depois já se sabia em Porto Alegre quem era o prefeito eleito. Aqui tudo abre muitas brechas, abre muitos precedentes para que tenhamos problemas. Eu queria dar um pouco de detalhes aí de ambiental para o nosso ouvinte da Gaúcha, como está o Grand Park nesse momento. Baixou bastante a temperatura, eu não tenho aqui um termômetro, mas certamente está abaixo de 15 graus. O Lago Michigan, que fica aqui do lado, a partir do norte, sopra um vento agora mais gelado. A grama onde as pessoas estão sentadas é uma grama que está úmida ainda, não tem chovido. O pessoal costuma dizer que aqui em Chicago, quando começa a chover, chove 3 dias direto. É uma cidade onde existe um clima muito seco. Existem muitas pessoas ainda, cada vez aumenta mais o número de pessoas aqui na expectativa de que o Obama chegue, mas como os resultados ainda não estão
consolidado, as pessoas ficam um pouco dispersas, né? O grupo mesmo de brasileiros e gaúchos ali que eu acompanhei já estão pensando em sair para beber em outro lugar, eles que vieram mais pela festa. Agora é claro que aqueles que são voluntários e participantes do Obama continuam aqui firme, de olho na CNN, que nesse momento é sintonizada em todos os telões aqui do Grand Park.